Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Livro de Eclesiastes, capítulo 9. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja o amor ou o ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Esse é o mal que há em tudo e o que acontece debaixo do sol. Destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade, de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se ajuntam aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem esperança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desaparecerão. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle dele. E aqui, Salomão, observando essas coisas, ele entendeu que tanto os sábios, tanto o justo, tanto o ímpio, tanto os justos, estão sujeitos às mesmas coisas, têm o mesmo destino. Não está falando de um destino eterno, está falando das coisas que acontecem aqui na Terra, as coisas que acontecem aqui na Terra, o mesmo destino. Tudo que acontece na nossa vida está no controle de Deus. Deus, na verdade, ele não faz acepção de pessoas. Algumas coisas que acontecem com os ímpios acontecem com os justos, coisas naturais. Não estou falando de destinos comuns aqui na Terra, como todos nós somos sujeitos a errar, a pecar, né? Tudo que acontece conosco acontece com os ímpios também, aqui nessa Terra. Tanto justo, tanto ímpio. Coisas que passamos na vida. Por isso que às vezes pessoas incomodam tanto com a prosperidade, com a coisa do outro. Todos nós estamos sujeitos a isso em várias áreas da vida. Por quê? Porque nós temos um destino comum. O amor, o ódio, o sofrimento, as coisas boas também. Pode acontecer conosco, mas também pode acontecer com os ímpios. E às vezes estamos passando por fases não no mesmo tempo. E também porque cada um, Deus tem um propósito. Mas aqui está falando aqui das nossas preocupações naturais. Porque principalmente nós que somos cristãos, às vezes viemos para Jesus e às vezes temos aquela falsa ilusão de que nós não temos que passar por sofrimento nem dificuldades. Aí as pessoas começam a reparar a vida do ímpio e começam a se incomodar. É que ele está dizendo aqui, o nosso destino, ele é comum. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Ah, não, meus amigos me odeiam. E lá os amigos deles os amam. Isso também pode mudar, o deles também.
vão passar por uma fase de ódio e também nós passar por uma fase de amor, mas não no mesmo tempo. E o tempo de Deus também não é o nosso tempo. Então isso pode levar um tempo a acontecer. O certo é que nós temos que confiar que a nossa vida está no controle de Deus e que a natureza de Deus é a bondade. Deus é bom, Deus é amor, é justiça, mas a natureza dele, Deus, ele é bom, ele é bom. E Deus não se ira com a gente simplesmente por coisas de natureza humana. Ele tem o tempo certo de agir com justiça e tratar com qualquer pessoa, porque ele sabe o coração. Mas essas coisas que acontecem aqui no nosso mundo físico, as coisas que vai acontecendo, né, na nossa vida, todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Morte de um ente querido, também enfermidades, escassez financeira, sabe, dificuldades, conflitos no relacionamento, tudo nós passamos igual. Nosso destino é comum, essas coisas. Deus não tem seus preferidos. Não, Deus preferiu abençoar aquele. Não existe isso. Deus, ele não faz isso com a gente, porque a natureza dele é de bondade para com todos. Mas nós que nos alistamos nesse exército, que dizemos que somos representantes de Deus, fazemos parte do exército de Cristo, a vida, ela é um pouco diferenciada porque o Senhor entra com um processo de preparamento espiritual, entra no processo espiritual que vai ali nos preparando, nos forjando para vencer as guerras lá na frente, nos preparar. Aí, alguns têm a impressão que sofre mais, mas o propósito que está engajado vai além desse mundo natural, vai além do físico. Não que Deus possa o abençoar, ou que Deus perdeu o controle, ou que Deus ama menos. Não, muito pelo contrário. Aqueles que são selecionados pelo reino para estar fazendo a vontade de Deus, ele entra por um processo diferente que não pode ser comparado com nada neste mundo. Processo, a parte que nós passamos, os sofrimentos que passamos por causa de Cristo, padecer por causa de Cristo, nunca que pode ser comparado com a vida de ninguém que vive só com a visão, com o coração aqui nessa terra, tratando das coisas da terra. E nós, às vezes, passamos por isso, né? De questionarmos. Mas o certo é nós temos que procurar entender a nossa missão, para que nós não sofremos de forma desnecessária. Qual está escrito aqui? O destino é comum. O ímpio perdeu o sono, não dormiu direito. O justo também perdeu o sono e não dormiu direito. Então, ou seja, todos nós estamos sujeitos a passar por essas coisas. Mas o que importa, que vai pesar positivamente na vida do justo, é o quanto ele está engajado nos projetos, nos propósitos de Deus. É o que faz a vida dele valer a pena. Por quê? Porque ele está atendendo a um chamado de Deus. Deus o chamou. E não podemos questionar. Deus, ele sabe quem ele chama e quem ele escolhe. Você não pode virar e falar, eu não queria que Deus me chamasse, por que ele não chamou o outro, né? Então, porque eu não queria ser chamado. Pensa, nós somos criados para um propósito. E quem Deus chama, ele não erra na escolha. Deus não é surpreendido com o comportamento de ninguém, com o coração de ninguém. E ele sabe lidar com todos os tipos de pessoas, personalidade, positivas e negativas. Esse é o nosso Deus. Ele não faz exceção de pessoas. O nosso destino é comum naturalmente, mas aqueles que foram escolhidos, chamados por Deus para uma missão, o processo dele é diferente. Então não podemos comparar com as coisas naturais, e sim acreditar que Deus está nos preparando, está nos direcionando para uma grande guerra, um grande combate, cuja vitória também é muito grande. Como podemos lembrar da passagem de Débora, né? Foi ali direcionada, escolhida por Deus, foi usada por Deus, né? Para estar liderando aquela guerra, aquela batalha.
mas a recompensa foi 40 anos de paz. Então, todas as guerras que são grandes, né, também têm os seus benefícios, têm seus benefícios espirituais. Aquela guerra que tudo ali estava livrando de grandes ataques, né, espirituais, grandes combates espirituais, livramento para povos, famílias. Então vale a pena nós guerrearmos, porque o que está no mundo espiritual é primeiro. O mundo espiritual ele é maior do que o mundo natural. Tudo que acontece no natural acontece no mundo espiritual. Acontece no mundo espiritual primeiro. Então, se nós vencemos no mundo espiritual, a nossa vitória vai se materializar. Então, o mais importante não é nos preocuparmos só com as coisas da terra, com as coisas terrenas, com a vida do outro, com a vida, sabe? É lutarmos a guerra que nos compete no nosso mundo, o qual Deus nos chamou, nos capacitou. E Ele não escolhe pessoas tituladas somente. Ele não escolhe quem tem formação, não escolhe isso, não é isso. Deus escolhe com os critérios dele. E o escolhido tem que saber discernir a voz de Deus, ouvir as suas direções, colocar em prática e não olhar para ninguém. Fazer o que Deus manda, doa quem doer, fazer o que Deus manda. Agora, se cabe nas suas decisões de um guerreiro, daquele que está na frente de uma guerra, de uma batalha, ser mais sábio, ter mais amor, ok. Mas o certo é, temos que fazer o que Deus manda. Porque quando estamos numa batalha espiritual, quando somos chamados por Deus para uma guerra espiritual, não podemos brincar, porque isso é coisa séria. E enquanto tem vida, há esperança. Pessoas vivas espiritualmente, conectadas, alinhadas com Deus, não devem se preocupar com pessoas que estão vivas, mas estão mortas em relação a Deus, não escuta Deus, não ouve Deus, não fala com Deus, está com a vida separada de Deus, está com a vida distante, com os pensamentos, com as intenções. Não podemos ficar mantendo o nosso olhar nessas pessoas. Creio que tudo que Deus coloca no nosso caminho é livramento. E também aquilo que foi erro nosso, Ele tem poder para consertar. Aquilo que é pecado, Ele tem poder para perdoar. Aquilo que foi roubado, Ele tem poder de devolver. Aquilo que foi feito com maldade, Ele tem o poder de devolver com bondade. Ele veio para desfazer as obras das trevas. O nosso Deus, Ele é poderoso. E Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus, o seu Filho, para morrer para todo aquele que nele crê, não perecer. Se nós crermos nele, nós não vamos perecer, nem vamos nos embaraçar com as coisas terrenas, com a vida do outro, porque o chamado, o propósito que ele tem na nossa vida é maior. Não que nós não vamos ser recompensados aqui nessa terra, mas nós vamos receber da mão dele. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo seu abrigo e o Senhor seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos lhe dará ordem a teu respeito, para que te proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos dele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação.